Ser un poco más culta, porque no vamos a tener esa parte tan interesante que a veces se presenta con comentarios o con vídeos ilustrativos. Entonces, hoje a gente queria apresentar alguns temas que, embora pareçam um pouco dispersos, tem muito a ver com o enfoque atual, não é? O foco que os economistas e os engenheiros têm com relação ao mercado. E, em consequência, são importantes para tomar as decisões de escolha com relação a diversos projetos alternativos que podem apresentar-se tanto para um empreendedor que tenta ele sozinho desenvolver um projeto, como aqueles engenheiros que trabalhando em uma empresa precisam idealizar projetos que aumentem, aprimorem a eficiência dessa empresa. Em ambos casos é importante, não é? No caso do empreendedor, por uma questão de simples sobrevivência, e no caso do engenheiro, porque realmente a justificativa dos engenheiros estarem em uma empresa é principalmente para gerar valor agregado, gerar lucros econômicos. E a maneira que o engenheiro tem de gerar lucros é justamente pensar em um projeto que seja capaz de melhorar de uma ou outra maneira a eficiência da empresa, diminuindo gastos, aumentando a receita, diminuindo o financiamento. Então, esse tipo de mudança na empresa é uma mudança benéfica na medida em que aumenta o lucro econômico que ele é capaz de produzir. Imaginem uma empresa que tem um custo de 5.000 e que, em consequência disso, está equilibrada, ou seja, nem gera nem perde valor. Se eu consigo diminuir esse gasto de 5.000 para 4.000, vou gerar automaticamente 1.000 de valor agregado. Em outro sentido, eu posso pensar em um projeto que, mantendo os gastos, aumente a receita. Nesse caso, se, por exemplo, a receita estava em 5.000, equilibrando os custos de outros 5.000, ou seja, dando também, neste caso, um valor adicionado zero, se a receita é aumentada para 6.000, eu também gero uma diferença que vai aumentar de 0 para 1.000. Então, é outra maneira de aumentar, de melhorar a situação de uma empresa. Então, nós temos, basicamente, a diminuição de custos, o aumento da receita e, eventualmente, a diminuição do financiamento. Por exemplo, uma empresa tem um capital de 100.000 e está financiando esse capital com um custo de 15%. Não é? Então, 15% de 100.000 dá 15.000. Se eu conseguisse, através de um refinanciamento, diminuir o custo desse empréstimo, desse capital, de 15% para 10%, vai estar diminuído de 15 para 10.000 o financiamento. Consequentemente, sobram 5.000 a mais de valor agregado para a empresa. Então, você vê que são várias as formas, ou seja, não é uma coisa tão simples como pode se, vamos dizer assim, imaginar
a partir dos exemplos de projetos que aparecem nos livros de engenharia econômica. Porque a maneira em que o projeto altera a situação prévia da empresa são várias, como nós falamos: diminuição de custos, aumento da receita e barateamento do financiamento. Bom, mas de qualquer maneira, a gente não falou ainda, e nesse sentido estou devendo a vocês, não falamos muito com relação às grandes mudanças que estão acontecendo no mundo com relação ao que se considera o papel da empresa dentro da sociedade. Vamos dizer, no século passado, ou seja, no século XX, se imaginava que o papel da empresa era fundamentalmente apenas gerar lucro, sem se preocupar pelas consequências dessa geração de lucro. Já neste século, a grande mudança de enfoque está em que, pela primeira vez, as pessoas se preocupam da forma em que a empresa funciona. Ou seja, não se trata de gerar lucro, se trata de gerar lucro sem produzir impactos negativos na sociedade. E, especialmente, sem gerar impactos negativos no ambiente. Ou seja, aparecem conceitos como ambientalismo, ecologia, sustentabilidade, que tendem a disciplinar o funcionamento das empresas. Ou seja, a empresa não está completamente livre, à vontade, para produzir lucros. Ela deve produzir lucros sem criar o que nós, na linguagem de hoje, chamamos de danos colaterais. Ou seja, os danos que resultam do esforço para aumentar os lucros. Vamos dizer assim, esse fato que era ignorado pela literatura das empresas, literatura corporativa, no século passado, neste século está cada dia mais presente na mente de todos os caras que se dedicam a administrar e gerir as empresas. Como eu poderia pensar então em uma empresa que esteja mais inserida no tecido social? Evidentemente, uma empresa desse tipo deve ter um conceito, um modelo adequado do que é a sociedade. Porque não adianta falar, não, a empresa tem que produzir, tem que estar, vamos dizer assim, tem que proteger a sociedade, tem que colaborar com a sociedade. Quando não se sabe claramente o que é sociedade. Não é? Então é difícil eu dizer a uma empresa o que tem que fazer para melhorar e para proteger a sociedade se eu não consigo definir o que é sociedade. E nesse sentido tem muito que tem sido feito. Existe o que se chama hoje em dia uma economia do bem-estar, que justamente trata da sociedade desde um ponto de vista da sua qualidade como conjunto de indivíduos. E se ocupa justamente do bem-estar dos indivíduos que compõem a sociedade. Bom, como eu poderia colocar melhor essa situação? É óbvio que eu tenho que ter um modelo de sociedade. E qual seria a primeira coisa que eu tenho que fazer? Olha, se vocês se lembram do que nós
tratamos até agora. Nós tratamos do comportamento do indivíduo, isolado, ou seja, o indivíduo como tal, que é o que um indivíduo quer fazer. E nós chegamos à conclusão que o indivíduo sempre está detrás de vantagens, detrás de recompensas. Para quê? Para ele. Feliz ou infelizmente, o ser humano tem uma base fundamentalmente egoísta. As ideias como cooperativismo, solidariedade, etc., surgiram quando o indivíduo se viu um pouco liberado dessa luta do dia a dia. Ele conseguiu parar para pensar, e aí pensou, olha, na verdade, eu tenho que me preocupar não apenas por mim, como indivíduo, eu tenho que pensar também nas pessoas que me rodeiam, porque, na última análise, não é? O bem-estar social é o que me vai dar um maior equilíbrio, vamos dizer assim, uma vantagem mais duradoura do que poderia ser a vantagem de eu, como indivíduo, lutar por meus direitos exclusivamente. Eu posso agredir as outras pessoas para conseguir mais para mim, mas posso chegar a um extremo em que eu matei todo o resto, fiquei sozinho e não tenho com quem compartilhar nem a quem mostrar o que eu tenho. Entende? Então há uma espécie de vamos dizer assim, falta de finalidade. Todo o que é puramente individual tem uma falta de finalidade, porque o indivíduo não consegue se autorrecompensar de uma maneira completa quando não tem indivíduos semelhantes a ele, também disfrutando de bem-estar, e se encontra então no seio de uma sociedade que, inclusive, um grande economista batizou como a sociedade afluente, affluent society, não é? Que é justamente a sociedade de pessoas que estão liberadas do medo do dia a dia ou da manhã e conseguem então raciocinar de uma maneira mais plena e mais duradoura. Bom, mas como é que eu defino se uma sociedade é afluente ou não é afluente? Quando eu trato de indivíduos, eu, por exemplo, defino o comportamento individual frente ao consumo. E defino uma série de parâmetros que são parâmetros individuais. Inclusive, vocês se lembram que a base da teoria de consumo é definir uma função de utilidade individual. Eu digo, olha, se eu consigo consumir ou comprar uma quantidade E de um certo bem ou serviço, então eu recebo, de alguma maneira, uma utilidade expressa em termos monetários, que tem essa forma AE quadrado mais 1 meio de B, desculpe, mais 1 meio de BE quadrado. Mas, o que acontece quando eu, em vez de indivíduos, eu trato de conjunto de indivíduos? Ou, se vocês quiserem chamar, de coletividades. A coletividade é um conjunto de indivíduos. E a sociedade é uma coletividade organizada, economicamente e politicamente. Essa sociedade, esse grupo organizado de indivíduos, pode ser caracterizado, só que agora não por variáveis individuais. Claro, cada um tem uma variável individual, mas se eu quero tratar a esse conjunto como um único consumidor, um consumidor coletivo, então tenho que pensar em variáveis coletivas. E aí vem um dos problemas mais sérios que tem a economia.
E como é possível definir as funções individuais de maneira que elas possam se estender sem mudar de forma para funções coletivas? Ou seja, em outras palavras, eu falei que a função de utilidade individual tem a seguinte forma: uma função avidez, um parâmetro avidez, A, multiplicado pela quantidade de bem no serviço, menos B dividido 2 por E quadrado, onde B é essa função. Então aqui tenho uma função de utilidade individual, é a do indivíduo. E eu digo que essa utilidade é uma função quadrática com sinal negativo aqui, mostrando que E é um aspecto positivo. Quanto maior é E, se A é positivo, que nós, vamos dizer assim, asseguramos na definição da função de utilidade, há um valor positivo. Então, quanto maior é E, maior é a utilidade. Mas aqui neste, se é positivo como o sinal é negativo, quanto maior é E, menor é a utilidade. Por quê? Porque esse parâmetro B reflete um elemento contraposto à avidez. Vem a ser o efeito de saciedade, ou seja, o efeito que me deprime minha avidez devido a que eu já consumi muito do bem. Quanto mais eu já consumi do bem, mais é o efeito da saciedade e mais é contrarrestado o efeito da avidez. Esse é o conceito individual. Agora, o que acontece quando eu passo a conjuntos de indivíduos? Ou seja, quando eu passo do indivíduo para a sociedade. A princípio, parece natural que eu vou tentar definir uma utilidade coletiva, não é? Uma utilidade social. Da mesma maneira que eu defino a utilidade de um indivíduo, agora vou tentar definir a utilidade de um conjunto de indivíduos. Mas a grande pergunta é: será que a função coletiva conserva a mesma forma da utilidade individual? Ou seja, eu posso definir também uma avidez que se aplica não ao bem consumido por um indivíduo, mas ao total de bem consumido por um conjunto de indivíduos. E será que eu posso também definir uma saciedade coletiva que tenha a mesma forma, menos saciedade multiplicado por quadrado? Parece que é uma coisa automática, mas não é. E a prova está que em um livro que eu considero um pouco a Bíblia da microeconomia, que é o livro escrito pelos professores da Universidade de Harvard, Microeconomic Theory, ele fala justamente isso, que um das grandes, vamos dizer assim, arrependimentos, das grandes frustrações dos economistas é que eles, em geral, tiveram resultados muito bons quando trataram os problemas individuais. Mas quando eles tentaram estender o problema individual para o problema coletivo, eles encontraram com que raramente conseguiam funções de utilidade que se mantivessem incólumes ao passar do individual para o coletivo. Tá? Ou seja, em outras palavras, as coletividades, os conjuntos de indivíduos, se comportavam diferente que os indivíduos isolados. O qual é uma grande frustração, porque o que a gente pensa é o seguinte: olha, se em vez de eu ter
estudar um indivíduo só, estudo uma quantidade muito grande de indivíduos, é natural que essa coletividade se comporte como se fosse um superconsumidor, mas que tivesse também avidez, que tivesse também saciedade e com as mesmas características estruturais do caso individual. Isso é o que se chama, em economia, de teorema de agregação. Ou seja, que os comportamentos individuais se agregam uns a outros para constituir um comportamento coletivo agregado que se mantém com as mesmas características que o consumo individual. É o que também os economistas chamam do consumidor representativo. Ou seja, a ideia seria a seguinte: se eu tenho um conjunto muito grande de consumidores, eu posso escolher um que é o consumidor representativo, e então a coletividade se comporta como se fosse uma superposição de muitos consumidores representativos. Ou seja, tanto faz estudar o comportamento de muitos diferentes um de outro, como achar o consumidor representativo dessa coletividade e estudar o comportamento de N consumidores representativos. Tá? É como se, por exemplo, vocês, neste momento, falassem o seguinte: olha, vocês são todos alunos, mas são diferentes. Um estuda um pouco mais, outro estuda um pouco menos, cada um tem sua individualidade. Agora, será que alguém de vocês pode ser considerado representativo da turma? Qual seria a ideia de que ele seja representativo? Seria o seguinte: vocês são neste momento 3, 6, 9, 11, 12. Bom, são 12 alunos. Então, em vez de pegar esses 12 alunos, eu vou pegar 12 amostras iguais desse aluno que é o representativo. Se eu estudo o comportamento de todos vocês com as 12 amostras de representativo, não vou achar diferença nenhuma. Isso me permite uma simplificação muito grande no estudo das coletividades. Porque imaginem vocês, neste momento, se um indivíduo conformar a um brasileiro só é complicado, imaginem o que é conformar a 200 milhões. Não é? Mas se eu pudesse pensar que é um brasileiro representativo, então eu posso estudar um Brasil formado por 200 milhões de caras igualzinhos, não é? Cópias, clones desse consumidor representativo. Não é? E então, quando eu, por exemplo, tomo uma medida, essa medida vai ser tão bem ou mal recebida pelos brasileiros reais como pela amostra de brasileiro de 200 milhões de um único brasileiro representativo. E isso é muito mais simples, porque eu estudo um comportamento individual e isso eu converto em um comportamento coletivo. Se não fosse isso, seria completamente impossível pensar em como conformar a 200 milhões de brasileiros. Bom, então chegamos à conclusão de que realmente é importante uma visão agregada do comportamento individual. E cabe então se perguntar: bom, como eu poderia estudar a composição da sociedade, de um conjunto de consumidores? Quais são as variáveis relevantes para definir um conjunto de consumidores? Então, claro que isso é objeto de toda uma ciência, não é? Que, dependendo da universidade, é chamada de antropologia, antropometria, sociometria, sociologia, estudo das sociedades, estudo dos conjuntos de indivíduos. E essas variáveis relevantes, ou seja, são variáveis que me definem o grupo em relação a outros grupos,
Son, entre outras, e son as que vamos a tomar máis como exemplo para que vocês vejam depois como posso inserir isto dentro dos projetos e do análise de projetos. Essas variáveis son, uma é a renda de cada indivíduo. Ou seja, en un conjunto de indivíduos, esses indivíduos non têm todos a mesma renda. Eu vou ter o cara máis rico e o cara máis pobre. E vai haver então o que podemos chamar de uma distribuição de renda, que vai ser evidentemente uma distribuição estatística. Ou seja, nós já vamos entendendo que quando eu quero estudar os agregados de indivíduos, eu vou ter que recorrer a meios estatísticos. Outra variável importante, a segunda variável que nós vamos considerar, é a idade. Em um conjunto de indivíduos, a idade também é uma variável importante. Vou ter os caras mais jovens, mais velhos, maduros e por aí vai. Quando se trata de estudantes como vocês, evidentemente que a variância da idade é menor, porque vocês são um grupo que por motivos exógenos, ou seja, independentes de vocês, canaliza uma certa faixa etária para a educação superior. Então, o que, por exemplo, em um grupo de 12 de pessoas poderia ser uma variância de 30 anos, que corresponderia a uma média de, por exemplo, 40 anos, e uma mínima de 10 e uma máxima de 70, mais ou menos daria uma variância de 30. No caso do mesmo número de estudantes, provavelmente essa variância caia para 10 ou menos, 5. Ou seja, uma média de, por exemplo, sei lá, 20, 22, vamos dizer, uma máxima de 27 e uma mínima de 17. Não é? Mas sempre vocês veem que eu consigo caracterizar estatisticamente a renda de um grupo e a idade de um grupo. Quando a renda de um grupo é importante? Bom, toda vez que um projeto, toda vez que eu vou me preocupar, porque um projeto não apenas produz riqueza, mas produz a distribuição de riqueza no seio de um grupo social, eu vou ter, então, um caso em que a renda desses indivíduos onde vai se repartir a riqueza vai ser importante. É óbvio que eu não vou querer que essa riqueza se distribua entre os mais ricos do grupo e os pobres fiquem sem nada. Nem também, quem sabe, vou querer ir a uma espécie de modelo venezuelano, em que todo se entrega aos caras mais pobres e não se deixa nada para os ricos. Não porque isso seja, vamos dizer assim, mais ou menos ético, porque ideologias sempre podem ser discutidas, mas desde um ponto de vista prático, não é? A consequência de deixar todo com os pobres e não dar nada aos ricos, tirar todos os ricos, é um desestímulo, um desincentivo da produção em uma sociedade. Esse é um fenômeno que tem se manifestado inequivocamente ao longo dos anos e dos muitos anos que funcionam os governos, as democracias e as não democracias e por aí vai. Sempre que eu tenho um sistema que dá automaticamente todo ao que não tem e tira tudo del que tem, traz como resultado um tipo de economia que não cresce. Por quê? Ninguém tem vantagem. Como fala o caipira, não é? Ninguém acorda às 4 da manhã para ordenhar a vaca do Estado. Não é? Então, é um fato.